Olá, olá, tudo bem? Marcela Kira por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial para você. No vídeo de hoje eu quero te falar aí sobre a contratação da mão de obra para fazer a reforma da sua casa, independente de que reforma seja, tá? Eu quero te dar algumas diretrizes aqui para você acertar na contratação da mão de obra, tá? Eu gravei um vídeo recentemente sobre reforma e eu vi uma declaração num comentário de um profissional aí, possivelmente de um pedreiro, não sei qual é a sua profissão, que ele diz o seguinte: reforma é uma coisa muito ruim, dá muito desgaste de ferramentas. Quando você começa a reforma, você começa a quebrar uma parede, quando você vai ver o reboco está esfarelando, você precisa trocar uma porta e essa porta não tem a contraverga dela, a verga dela, e que é uma viguinha que vai na parte de cima da porta, e aquele pedaço de alvenaria que está na parte de cima, ele acaba trincando, em alguns casos até caindo. Vou tirar uma janela, fazer a reforma, trocar a janela existente, colocar uma janela nova, também não tem as suas vergas e contravergas. Quando você começa a bater a marreta ou o martelete para tirar, você acaba quebrando mais coisas. Quando você está mexendo numa parede que talvez fosse para mudar de lugar, tem uma tubulação, enfim, certo? A declaração desse pedreiro, não sei bem o certo, me fez refletir aí sobre alguns processos de reforma que eu fiz e que não que causaram um certo estresse com a mão de obra, mas que a minha experiência eu quero que você aprenda aí com os meus problemas e com essa declaração. É o seguinte: quando a gente parte para um processo de reforma, é muito difícil a gente prever todos os problemas, todos os serviços, tudo aquilo que a gente vai encontrar pela frente, tá? Então, o primeiro ponto é se você encontrar uma mão de obra que fale o seguinte para você, que dê essa garantia. Independente dos serviços que aconteçam, dos problemas que vão acontecer, eu estou te cobrando por esse risco, tá? Então, algumas situações coloca-se 5%, 10% acima do valor da mão de obra, supondo, tá? Então, seria R$10.000 para fazer determinada reforma, então cobra-se 11 para cobrir aí esses probleminhas que aparecerão, um reboco que vai esfarelar, uma tubulação que precisa trocar, coisas do tipo, tá? Então essa é uma forma de você negociar com a sua mão de obra. Uma outra forma é você escrever os serviços que você gostaria que fossem feitos, que você está contratando. Por exemplo, tirar uma janela de ferro e colocar uma janela de vidro temperado, por exemplo. Aí deixar uma observação dizendo o seguinte: supondo se acontecer qualquer coisa com a parede que eu estou tirando essa janela, que essa parede, por exemplo, venha trincar um reboco que descole, eu, proprietário, me comprometo em pagar esse serviço por fora, além daquele serviço que seria a remoção e colocação de uma nova janela. Uma terceira possibilidade de você contratar é o seguinte: é você fazer uma contratação por serviço, tá? Então, eu quero fazer uma reforma, tá? É um pouquinho mais difícil, daí você precisa confiar muito aí na sua mão de obra, tá? Então, a cada etapa que vai se vencendo, vocês vão formulando o custo da mão de obra. Por exemplo, tirei a janela, tem um custo. Se trincou a parede, se não trincou, vai embora. Se não trincou a parede, vai embora, já finaliza o serviço. Supondo que veio a trincar a parede, então quanto custa agora para eu fazer a parede? Tá, para reformar. Mas nesse canto aqui tem uma tubulação. Tá, quanto você me cobra para mexer nessa tubulação? Tem que fazer tal coisa. Quanto você me cobra para fazer isso? Tá? Aí essa terceira possibilidade vai de uma relação muito honesta e quase que de amizade entre você e a tua mão de obra, para que você não tenha problemas, tá? É muito fácil aí você ter um certo estresse nessa situação. Eu não aconselho muito essa terceira situação porque você não tem controle dos valores, tá? Você começa a fazer uma coisinha, quando você vê a sua reforma que valeria R$20.000, você já gastou 50, tá? E não é todo mundo que tem essa disponibilidade, essa flexibilidade de orçamento para você ir fazendo, e conforme vai dando, você vai pagando, tá? Nesse vídeo eu preciso que você entenda muito bem claro que contratar a mão de obra para fazer uma reforma nem sempre é tão simples. Vamos nos colocar no lado do pedreiro agora, ou de quem for fazer a reforma, tá?
É difícil para ele, para esse profissional, conseguir orçar os serviços porque é tudo uma surpresa. A gente não consegue saber o que vai acontecer no processo. Tá? Então, cabe ao pedreiro entender que existe essa situação e cabe a você, proprietário, entender isso e não forçar do teu pedreiro que ele te dê um valor fechado e que, se acontecer algum problema, você acusá-lo. Não, você me disse que o valor era 10 mil reais e eu não te pago mais nada. Tá? Mas se coloque também no lugar dele. Ele tinha previsto alguns serviços e agora aconteceram situações, um reboco descolou, uma tubulação que precisa mexer, coisas do tipo, que fugiram do orçamento dele. Tá? Então, antes de você iniciar uma reforma, tenha uma conversa franca com o seu pedreiro. Diga o seguinte para ele: você vai assumir todos os riscos e vai me cobrar por isso, logo, eu, proprietário, me comprometo em te pagar. Independente se vai acontecer ou não, mas eu te pago. Como eu dei o exemplo inicial, supondo que fosse 10 mil reais o valor da mão de obra da reforma, mas eu vou te pagar 11.500 reais para você assumir todos os riscos. Tá? Se o teu pedreiro, se a tua mão de obra for de pulso firme e falar assim, não, é isso mesmo, independente do que aconteça, eu vou finalizar o serviço. Assina um contrato, escreve isso na cláusula e vai embora, tá? Segue o serviço. Ah, Marcelo, mas no meio do processo aconteceu alguma coisa e o meu pedreiro disse que não, ele não tinha combinado isso. Não, vocês combinaram, assumiram, estou te pagando 1.000, 1.500, 2 mil reais a mais para você assumir os riscos dessa reforma, tá? E uma outra forma, como eu já te falei também, é você estabelecer os serviços e deixar uma cláusula no contrato muito clara. Qualquer coisa diferente daquilo que nós acertamos, daquilo que nós combinamos, eu, proprietário, entendo que não está no serviço e pagarei a parte. Tá? Nessa situação, você precisa ter certeza de que o seu pedreiro, o seu contratado para fazer a reforma, ele vai ser honesto, porque parte do princípio de que você, proprietário, não entende dos processos. Tá? Então, por exemplo, estou tirando uma janela para colocar uma janela nova. Eu preciso quebrar ao redor da janela para tirar ela. Tá? Mas o seu pedreiro pode usar de má fé, de falar, por exemplo, sei lá, a minha ferramenta, o meu martelete queimou no processo da quebra, isso não estava no contrato. Opa, peraí, as ferramentas são por sua conta. Então, é bem complicado essas relações, mas conversando a gente se acerta. E a minha ideia com esse vídeo é que você entre no processo da reforma e não seja surpreendido e muito menos enganado, certo? Se você conhece alguém que vai entrar em um processo de reforma, está contratando a mão de obra, encaminhe esse vídeo, faça com que essa informação, essas informações, esse conteúdo chegue aí para todas as pessoas que estão contratando alguém. Certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.